Fala pessoal, aqui é o professor Rafael e agora eu trago para vocês um pouco dos produtos notáveis. O produto da soma pela diferença. Como que a gente pode identificar quando um produto notável é do tipo produto da soma pela diferença? Primeiro você tem que notar que dois termos estejam em uma multiplicação. E aqui a gente pode perceber isso através desse ponto. Então, se trata de uma multiplicação. Então, nós vamos ter um produto. Segunda parte que você tem que observar para ter certeza se trata desse tipo de produto, você tem que olhar os termos que estão participando da multiplicação. Aqui nós temos A mais B e no outro fator nós temos A menos B. A única diferença entre um fator e outro é o sinal. Um é sinal de soma e o outro é sinal de subtração. Quando acontece isso, você está diante de um produto da soma pela diferença. Agora eu quero que você veja comigo o que acontece quando a gente tem um produto da soma pela diferença. Vamos multiplicar aqui aplicando a propriedade distributiva. A vezes A multiplica depois o A pelo B. Então, multiplico aqui distributivamente A vezes A e A vezes menos B. Vai ficar assim, A vezes A, primeiro, e depois vai ficar menos A vezes B. Vou colocar aqui A vezes B. Melhor colocar assim. Por que negativo? Porque o sinal do A é positivo e o sinal do B é negativo. Como eu estou multiplicando, na multiplicação, mais com menos dá menos. Agora eu faço a mesma coisa, só que com o B. Eu vou ter aqui mais com mais, que vai dar mais. Então, B vezes A, eu posso escrever tanto B vezes A, como posso escrever A vezes B, porque a ordem dos fatores não altera produto, e eu estou multiplicando. Por fim, mais com menos aqui, né? Mais B vezes menos B, vai dar menos B vezes B. Agora, repara o que está acontecendo. Ó. Primeira parte aqui é A vezes A. A vezes A é a mesma coisa que A ao quadrado. Agora, menos AB mais AB são a mesma expressão, só que com sinais trocados, que nesse caso aqui eu posso cancelar uma com a outra. Agora só nos resta o B vezes B. Tem um menos aqui na frente, isso não vai mudar. B vezes B dá B ao quadrado. Então, o produto da soma pela diferença é, na verdade, uma diferença entre dois quadrados. E quem são esses quadrados? É o primeiro termo que aparece, que é o A, menos o segundo termo, que é o B. Os dois estão elevados ao quadrado, por isso dizemos que é a diferença entre dois quadrados. Agora, a gente pode também fazer isso com exemplos que tenham números formando, né, os binômios. Continuo multiplicando aqui, só que eu vou, em vez de fazer essa multiplicação distributiva, eu já vou aplicar direto o fato de que em um produto da soma pela diferença vai resultar sempre uma diferença de dois quadrados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o primeiro termo e vou elevar ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1 mesmo, correto? 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. Agora eu tenho que fazer um menos o segundo termo elevado ao quadrado. Quanto que é 2x elevado ao quadrado? Eleva ao quadrado 2, que dá 4, e eleva o x ao quadrado, que vai ficar x ao quadrado. Então, qual é o resultado aqui? 4x ao quadrado.
eu fiz um produto da soma pela diferença virar uma diferença de 2 quadrados, porque é sempre assim o resultado de uma multiplicação dessas, ok? Você também pode aplicar esse padrão de produto da soma pela diferença quando você tem só números, por exemplo, formando os binômios. Vou dar um exemplo aqui de números que tenham valores irracionais. Por exemplo, esse aqui. 1 mais raiz de 2 multiplicado por 1 menos raiz de 2. Isso aqui é um produto de uma soma por uma diferença. O resultado tem que ser a diferença entre dois quadrados. Então, tem que pegar o primeiro número e elevar ao quadrado. 1 ao quadrado, já vimos que é 1 mesmo. E raiz de 2 ao quadrado? Raiz de 2 elevado ao quadrado, você pode cancelar esse radical com esse expoente, restando somente o 2. Então, a raiz quadrada de 2 ao quadrado vale 2. Então, aqui eu vou ter o quê? 1 menos 2. E quanto que vale 1 menos 2? Vai dar menos 1. Então, a nossa diferença de 2 quadrados resultou em um valor numérico. Só tínhamos números também envolvidos, ficou menos 1. Esse tipo de cálculo é importante, por exemplo, quando você está fazendo racionalização de denominadores. Quando você tem um denominador que é um valor irracional, você pode aplicar lá a multiplicação e você resolve conhecendo esse critério da soma pela diferença, que vai dar sempre uma diferença entre dois quadrados, ok? Se você ficou com dúvida, escreve nos comentários que eu venho interagir com você. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreve no canal para dar aquela força para a gente. Um abraço para você e se cuida!